ASMR lendo uma história até você pegar no sono. Eu trouxe hoje aqui um Contos de Fadas, mas é um conto de fadas dos irmãos Grimm, que é um conto de fadas assim bem do tradicional mesmo, sabe? Então é bem tanto para crianças, adultos, jovens, dá para todo mundo, uma história bem interessante. É a história da Bela Adormecida, a primeira historinha assim da Bela Adormecida que existiu. Os irmãos Grimm são atores já em tempos muito antigos já. Os primeiros contos de fadas foram feitos por eles. E hoje tá aqui chovendo bastante até. Espero que isso não atrapalhe a nossa história. Espero que não atrapalhe o seu sono, tá bom? Vamos lá então. Essa daqui é a capa do livro, caso vocês tenham interesse. Tem vários livros de contos de fadas dos irmãos Grimm. E a história de hoje é A Bela Adormecida. Era uma vez um rei e uma rainha que reinavam em um país muito distante, onde naquela época havia fadas. Esse rei e essa rainha tinham muito dinheiro, muitas roupas finas para usar e muitas coisas boas para comer e beber e uma carruagem para passear todos os dias. Embora fossem casados há muitos anos, não tinham filhos e esse fato os entristeciam tremendamente. Mas um dia, quando a rainha estava caminhando à beira do rio, nos fundos do jardim, ela viu um pobre peixinho que havia saltado para fora da água. Estava arfando e quase morto na ribanceira. A rainha se apiedou do peixinho e o jogou de volta no rio. E antes de nadar para longe, o animalzinho ergueu a cabeça da água e disse: "Sei qual é o seu desejo, e ele será realizado, em retribuição por sua bondade comigo. Logo terá uma filha." As palavras do peixe logo se concretizaram, e a rainha teve uma menininha tão linda que o rei não conseguia parar de olhar para ela. Toda alegre, disse que daria um grandioso banquete e uma festa para mostrar a criança para todo o reino. Então, ele convidou seus familiares, nobres, amigos e vizinhos, e a rainha disse: "Também convidarei as fadas, pois elas podem ser bondosas e gentis com a nossa pequena." Havia 13 fadas no reino, porém o rei e a rainha tinham apenas 12 pratos de ouro para lhe servir o banquete. Então, eles foram forçados a desconsiderar uma das fadas sem sequer convidá-la. As 12 fadas compareceram, cada uma com um chapéu vermelho pontudo na cabeça, sapatos vermelhos de salto alto nos pés e uma longa varinha branca nas mãos. E depois que o banquete havia terminado, elas se reuniram em um círculo e deram seus melhores presentes à princesa. Uma lhe deu uma lhe deu a bondade, a outra a beleza, a outra a riqueza, e assim por diante, até a menina ter tudo que havia de bom no mundo. Quando a 11ª tinha acabado de abençoá-la, um grande estrondo foi ouvido no pátio e chegou a notícia que a 13ª fada havia aparecido, com um chapéu preto pontudo na cabeça, sapatos pretos nos pés e uma vassoura na mão, e logo em seguida ela entrou no salão. Como não tinha sido convidada para o banquete, estava muito zangada e reprimiu o rei e a rainha severamente e procedeu com sua vingança. Ela gritou: "A filha do rei será, em seu 15º ano de vida, ferida em uma roca e morrerá." Então, a 12ª das fadas amistosas, que ainda não havia concedido sua dádiva, manifestou-se e disse que aquele desejo perverso deveria ser realizado.
mas que poderia abrandar sua maldade. Então, o seu presente foi que a filha do rei não morresse quando se ferisse na roca, apenas adormecesse por 100 anos. O rei, no entanto, ainda esperava salvar sua querida filha da crueldade iminente. Então ordenou que todas as rocas do reino fossem levadas até o castelo e queimadas. E todas as dádivas concedidas pelas primeiras 11 fadas foram concretizadas durante esse tempo, pois a princesa era bela, educada, bondosa e sabia que todos a conheciam e a amavam. Aconteceu que no exato dia em que ela completou 15 anos de vida, o rei e a rainha não estavam em casa e a jovem ficou sozinha no palácio. Ela ficou perambulando pelo castelo e recintos até finalmente chegar a uma torre antiga, para a qual havia uma escadaria estreita que terminava em uma portinhola. Na portinhola havia uma chave dourada, e quando a princesa gritou, a porta se abriu, e lá dentro havia uma velha senhora trabalhando avidamente em uma roda de ferro. Minha nossa, disse a princesa, o que é que a senhora está fazendo aqui? Fiando, respondeu a velha, sacudindo a cabeça e cantarolando uma canção, enquanto a roda entoava nheque, nheque. Como é linda a maneira como essa pecinha gira, exclamou a princesa, pegando a roca e tentando manuseá-la. Mas ela mal tinha tocado na ferramenta quando a profecia da fada se cumpriu. O fuso averiu e ela desabou inanimada no chão. Contudo, ela não estava morta, apenas tinha entrado em um estado de sono profundo. O rei e a rainha, que tinham acabado de chegar em casa, bem como toda a sua corte, também adormeceram. Os cavalos nos estábulos, os cachorros no pátio, as pombas no telhado e até mesmo as moscas adormeceram nas paredes. O fogo na lareira parou de queimar e dormiu. O espeto parou de girar, o ganso que nele estava fincado para o jantar do rei ficou imóvel, e a cozinheira, que estava naquele momento puxando seu ajudante pelos cabelos para lhe dar uma bronca por algo que ele havia feito de errado, soltou-o e ambos caíram no sono. O mordomo, que estava disfarçadamente provando a cerveja, adormeceu com a jarra nos lábios, e assim tudo foi paralisado e adormeceu profundamente. Uma grande cerca de espinhos logo se ergueu ao redor do palácio, e a cada ano que passava ficava cada vez mais alta e espessa, até que por fim o velho palácio estava cercado e escondido de modo que nem mesmo o telhado ou as chaminés podiam ser avistados. Mas correram notícias por toda a região da bela e adormecida Rosicler, pois assim se chamava a filha do rei. Que legal, o nome dela era Rosicler, não sabia. De modo que, de tempos em tempos, os filhos de vários reis foram até lá e tentaram penetrar o matagal para chegar ao castelo. Esse feito, contudo, nenhum deles conseguiu cumprir, pois os espinhos e arbustos os detinham como se estivessem garras, e os rapazes ficavam presos e morriam de forma lamentável. Após
jazia adormecida, juntamente com toda a sua corte. Ele também contou como havia ouvido do avô histórias de muitos príncipes que tinham ido até lá e tentado vencer o matagal, mas que todos haviam ficado presos e morrido. Então o jovem príncipe disse: nada disso me afugentará. Irei e encontrarei essa Rosicler. O velho tentou dissuadi-lo, mas ele já estava decidido e determinado a ir. Naquele exato dia, os 100 anos da maldição se encerraram, e quando o príncipe chegou ao matagal, não viu coisa alguma além de arbustos florescendo, pelos quais ele passou com facilidade, e depois se fecharam após sua passagem denso como nunca. Então ele finalmente chegou ao palácio, e na corte estavam os cachorros adormecidos, os cavalos estavam parados nos estábulos, no telhado as pombas empoleiradas dormiam profundamente, e quando ele entrou no palácio, as moscas estavam dormindo nas paredes, o espeto continuava imóvel, o mordomo segurava jarra de cerveja junto aos lábios, prestes a tomar um gole. A criada estava sentada com uma galinha no colo, e a cozinheira ainda estava com a mão erguida, como se fosse bater no garoto. O jovem continuou em frente, e tudo estava tão silencioso que ele podia ouvir a própria respiração. Até que, finalmente, ele chegou à antiga torre e abriu a porta do pequeno cômodo no qual jazia Rosicler. E lá estava